que nós usamos de Mateus 14, e eu gostaria de ler novamente, é o poder da fé em tempos difíceis, né? Poder da fé em tempos difíceis. E eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui nesse lugar está vivendo um tempo difícil. E se não é na área financeira, é na área familiar, é em alguma área, nós estamos vivendo um tempo difícil. Às vezes é só numa direção, num desejo de obedecer a Deus, ainda agora no início do culto, conversando com uma ovelha, e ela relatando isso, de um tempo de oração, de jejum, porque quer ouvir a voz de Deus para uma direção. Então, queridos, em todas as áreas, nós estamos necessitados de mais fé, porque difícil é quando a gente deseja, obrigada, Stephanie, quando a gente deseja uma resposta e essa resposta não chega na hora que a gente quer, ou pelo menos no tempo, né, que nós gostaríamos. Mas uma coisa eu quero garantir, porque a palavra de Deus garante, e essa palavra não é minha, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, e que todas as coisas têm um tempo determinado para acontecer. E a minha parte é cooperar com Deus nesse tempo. E eu gostaria, antes de ler o texto, Mateus 14 diz assim, logo em seguida, eu vou ler aqui, não sei se está diferente do que vão projetar, mas é o mesmo texto, Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia! Eu acredito, queridos, que Saulo ainda há pouco estava cantando uma música, uma canção, dizendo, rompendo em fé. E uma das coisas que Saulo disse foi que as coisas que nós vivemos, aquilo que nos acontece, não é para nos matar. Deus nunca permite que algo aconteça na nossa vida para nos matar. É para nos amadurecer, é para nos fazer crescer como filhos de Deus. E quando eu olho para o começo desse texto, que começa dizendo que Jesus o despediu a multidão, mandou eles irem e eu vou orar um pouco. Até parece que Jesus não sabia o que ia acontecer. E eu ouso pensar que Jesus sabia tanto o que ia acontecer, que deve ter ficado no monte só esperando a hora do acontecido, porque ele sabia que ali ia acrescentar fé a alguém naquele barco, ou aqueles que se dispusessem, né? E como eu falei domingo atrasado, nós precisamos ter dois níveis de fé. A fé que constata, eu sei, está acontecendo, é real, eu não posso mudar, mas a fé que declara, no sentido de dizer, eu sei que não está como eu queria, mas eu vou declarar e as coisas vão mudar. Ou seja, eu vou falar para aquilo que não está bem ficar. Porque eu sou profeta de Deus, eu sou da espécie de Deus e a minha e a sua fé não pode ser passiva. E em tempos difíceis, nós podemos experimentar o poder da fé, mas nós temos que prestar atenção no tipo de fé que nós estamos exercendo. E eu falei de uma fé que age domingo passado. Não vou me deter nela, mas eu quero lembrar que Pedro, ele decidiu sair do barco. Ele poderia ter ficado lá. Todos os outros ficaram.
Sabe aquela história que quando está acontecendo alguma coisa, eu sempre fico observando o que a maioria está fazendo para eu fazer também? Perigoso. A maioria sempre é perigoso. Jesus nunca preferiu a maioria. Ele sempre preferiu aqueles que eram aliançados. Tanto é que só tinha 12, né? Quando a multidão ficou grande demais, ele fez um discurso, disse que tinham que comer da carne dele e beber do sangue, e eles vazaram todos, não ficou nenhum. E ele perguntou para os 12, e vocês, não querem ir também não? E um dos discípulos ousados, o mesmo que andou sobre as águas, quanto mais você é ousado, mais milagre você vive, ele disse, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Então Pedro, ele decidiu não ser só mais um, ele decidiu caminhar. Aquela mulher que está lá em Mateus 9, a história dela, que eu não vou ler, que é a mulher hemorrágica, ela também decidiu sair de um lugar onde os médicos já tinham dito para ela, olha, não tem mais jeito, já acabou. Eu não sei se alguém aqui está com um relatório desse, com uma sentença dessa, não tem mais jeito. Eu quero lhe dizer que a palavra final sempre vem do Deus que você serve. Amém? Aquela mulher também, ela decidiu sair da maioria e ela disse, eu vou. Então, uma fé que age. Diga para o seu irmão, uma fé que age. E o segundo tipo de fé, que eu falei domingo atrasado, foi da fé que declara. O que foi que Pedro disse? Senhor, manda eu ter contigo. É como se você estivesse numa situação bem difícil e você diz assim, Senhor, só me diz como é que eu faço. Me diz aonde eu tenho que ir, com quem que eu tenho que falar, porque eu estou aqui para te obedecer. E Jesus disse, pode vir. A mulher hemorrágica do mesmo jeito. Lá em Mateus 9, 21, ela dizia assim mesmo, se eu tão somente tocar, se eu conseguir chegar perto, a ponto de tocar nele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Sabe o que é isso? A sua ação é uma declaração de fé. A sua ação é uma declaração de fé. Quantas pessoas eu já vi determinada a fazer um concurso e as vagas são muito poucas. Eu conheço uma história de alguém que eram apenas 2 vagas no concurso. E a pessoa foi falar da quantidade de vaga e ela disse, estão oferecendo apenas uma. Mas não são 2, ela disse não, porque uma já é minha. Só tem uma vaga disponível. É claro que ela estava dizendo por fé. E nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Porque Deus honra a nossa atitude de uma fé que age, de uma fé que declara. E Pedro não saiu daquele barco, com certeza, confiando na experiência que ele tinha há anos. Desde criança, os pais eram pescadores. Pensa num homem que sabia onde estava e que conhecia os mistérios do mar, era ele. Mas ele não saiu dali confiado na experiência dele, que ele nunca tinha visto gente andando por cima d'água. Eu tenho certeza disso. Ele andou por causa de uma palavra. E se você tem uma palavra, caminhe sobre ela. A palavra que você carrega de Deus precisa ser o teu chão. Quantas vezes o diabo rouba uma palavra que você recebeu do Senhor? Deus disse que você vai a determinado lugar. Deus disse que você vai ter determinada coisa. Deus disse que vai acontecer algo. O demônio vem e rouba a palavra. Aí você fica sem chão, como diz a expressão maranhense, estou sem chão. Não, a palavra que você recebeu de Deus, ela precisa ser o chão que você vai caminhar por ela. Ainda que você não veja, fé não é sobre ver. Fé é sobre eu crer, para depois eu ver. E a mulher hemorrágica, ela não tinha uma palavra de Jesus como Pedro tinha. E talvez você esteja aqui hoje e possa dizer a mesma coisa. Pastor, eu não tenho uma palavra. Deus, eu ainda não escutei nenhuma direção. Pois comece a declarar aquilo que você quer. Porque foi isso que aquela mulher fez. Jesus não tinha intenção de curar aquela mulher. E como é que eu sei? Porque o texto é claro. Ele para todo mundo e ele diz, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? É lógico que ele sabia quem tinha tocado. Mas ele queria expor aquela mulher. Ele queria tornar aquela mulher conhecida. Ele queria curar aquela mulher em algumas áreas da vida, especialmente nessa área emocional, porque aquela mulher devia ser muito torta, a alma dela devia ser torta, porque ela não podia caminhar no meio do povo, ela era considerada impura. E quando Jesus diz, alguém me tocou, de mim saiu poder, ele estava dizendo o quê? Alguém tirou algo de mim que eu nem queria dar. Olha para quem está perto de você e diz, Jesus te dá as coisas até que tu não pede. Ele nem está na intenção de te dar, mas ele te dá. Tem coisas que Deus te dá que nem era intenção, mas ele dá, porque ele deu para essa mulher.
E o que foi que fez a diferença na vida dessa mulher? O toque que ela deu em Jesus. É diferente. Até porque, quando você vai ler essa história, o contexto dela, ela acontece na hora em que Jesus está indo curar outra pessoa. Ou seja, Jesus tinha outra coisa para fazer. Quantas vezes eu vi crente, claro, uma ignorância, eu também dizia isso quando eu aceitei Jesus. Jesus deve estar muito ocupado hoje. Eu vou orar mais tarde, às 3 da manhã, que a filha é menor. É lógico que isso é uma besteira. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. A qualquer hora que você for orar, você vai encontrá-lo. E talvez aquela mulher, ela tenha ficado envergonhada. Provavelmente ela ficou. Porque naquela época era digno de morte aquilo que ela fez. Então quando Jesus disse, alguém me tocou, eu sei que aquela mulher ficou com o coração acelerado e disse, agora eu vou morrer. Agora eu vou ser apedrejada. Porque ela não podia tocar em ninguém. Sabe, queridos? Decida ter uma fé que declara. Decida ter uma fé ousada como a dessa mulher. Porque até aquilo que Deus nem tinha intenção de fazer, você vai surpreender o coração dele. E ele vai lhe dar. E coisas como essa está em toda a Escritura. Eu preciso entender que a fé sem fruto, ela é irrelevante. Como assim, pastora? Qual é o proveito de alguém dizer eu tenho fé, mas não age, não declara, não faz, eu só tenho fé? Eu já fui essa pessoa, que por anos sentei e disse, se for de Deus vai se cumprir. Não, irmão, coopere com Ele. Ele conta com você. A parte dele é o impossível, a nossa é o possível. Essa parte ele não vai fazer. Tiago 2,18 diz assim, do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupa, de alimento a cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Sabe o que Tiago está dizendo? É impossível alguém ter fé e as obras não demonstrarem isso. É isso. Não é que as suas obras lhe salvarão, mas é que todo salvo tem obras para mostrar. E lá em 1 João 3, 17, 18 diz assim, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinho, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Sabe o que é isso? É Tiago afirmando, se a sua fé não tem fruto, ela é irrelevante diante de Deus. E talvez você pode estar praticando fé de demônios. Como assim, pastora? E demônio tem fé? Tem. Tiago 2,19 diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Demônio tem fé. E às vezes nós cristãos estamos praticando a fé de demônios. Cremos que estremecemos, mas não temos uma atitude, não temos um fruto de fé, não tem uma obediência para embasar essa nossa fé. Nada. Nós só dizemos que temos fé, mas nada fazemos. Assim é a fé dos demônios. E onde tem fé, tem obediência. Diga comigo, onde tem fé, tem obediência. Porque Pedro obedeceu a uma palavra por obediência. Ele nunca tinha visto ninguém andar sobre o mar. Mas por obediência a uma palavra, ele disse, eu vou caminhar. E é interessante, porque daqueles discípulos que estavam no barco, você não vai ver nenhum outro, em todo e qualquer trecho da Bíblia, dizendo que eles andaram sobre as águas. Foi somente Pedro. E talvez você pense assim, pastora, mas foi arriscado. Foi. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Salmos, capítulo 107, do 23 ao 24, que esse texto é para mim e para você. Olha o que diz. Os que descem ao mar em navio mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Sabe o que é isso? É quando as coisas estão difíceis demais.
mas nós somos ousados e cremos que Deus é capaz de fazer, nós vamos ser aqueles que vamos viver as maravilhas do Senhor no profundo. Nós precisamos ter esse tipo de fé. E ninguém vive coisas grandes se não for capaz de fazer o que a maioria não quer fazer. A maioria que estava naquele barco decidiu, eu estou com medo, é um fantasma, eu não vou. E mesmo Jesus dizendo, gente, sou eu, calma. Quantas vezes você está no meio de uma tempestade e diz, que é o diabo? Quantas vezes? Isso aqui é o diabo? Não deu glória para ele, não. Diga, Senhor, o que é que tu quer que eu aprenda com isso aqui? Foi eu que causei essa confusão ou foi o Senhor que me botou dentro do porque o Senhor quer alinhar o meu coração? Porque as coisas elas acontecem por dois motivos. Ou porque Deus me leva, como levou Jesus ao deserto para ser treinado, ou então porque eu entro no deserto porque eu causei com as minhas atitudes, com as minhas situações, com as minhas palavras. Geralmente é esses dois motivos que a gente vai para uma situação difícil. Mas em ambos os motivos, Deus quer endireitar e alinhar o nosso coração. Deus quer nos fazer ser filhos maduros. E domingo passado, eu lembro que eu falei dessas crianças de 2 anos, 3 anos, quando o pai não dá um doce, olha como essa criança fica. Olha como essa criança se desespera. Já vi criança no supermercado, não os daqui, tá, gente? Mas eu já vi crianças no supermercado, em shopping, que eu digo, meu Deus, se eu fosse essa mãe, eu não sei não, eu deixava esse menino uns 3 dias amarrado no pé da mesa. Brincadeira, gente. Porque o menino gritava, chorava, fazia escândalo a ponto de bater na mãe. Criança pequena. Porque a mãe não dava o brinquedo caro ou doce que aquele menino queria. Pastor, o que isso tem a ver conosco e com a minha fé? Tem a ver que de vez em quando nós agimos assim com o Senhor. A gente está caminhando, aí chega ali, aí Deus muda a rota. Quando Deus muda a rota, aí não, aí a gente se espalha, como diz no Maranhão. Ah, mas não tinha que ser assim, e já se zanga, só pode ser o diabo que fechou essa porta. Toda vez que eu lembro disso, eu me reporto a um texto que diz que quem abre e fecha a porta é Deus. A Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém abre. E sabe o que eu digo? Satanás, tira a mão do trinco. Porque tu pode até botar a mão no trinco dessa porta. Mas quem vira a maçaneta não é tu. A Bíblia garante que é o Senhor. Aleluia? Então decida viver essa fé que age, essa fé que declara. Foi sobre isso que eu ministrei no domingo atrasado. Mas hoje eu quero trazer outro tipo de fé, que eu não deu tempo eu falar, que é a fé que testemunha. Olha só, nesse mesmo texto, quando você olha para o capítulo 14 de Mateus, versos 34 e 35, diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda a região, e aí trouxeram os seus doentes. Sabe o que foi isso? A atitude de Pedro virou notícia. Aquilo correu naquela região. Muita gente ficou sabendo. Ali tem um homem que anda sobre as águas. Jesus deu uma palavra e ele andou sobre as águas. E o outro ouviu e disse, pois então eu vou levar esse doente, ele vai curar. Se andou sobre as águas, que é a coisa mais difícil do mundo, essa doença aqui não vai ser nada. E aí a notícia se espalhou e as coisas começaram a acontecer. Decida testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. O testemunho de uma pessoa pode gerar fé em muitas outras. E como eu e o meu esposo temos ensinado sobre isso aqui. Quanto mais você fala daquilo que Deus fez. A gente viu aqui a Ellen testemunhando de algo que aconteceu agora, essa semana. Conte. Pastora, foi só uma dor de cabeça. Conte, irmão. E de verdade, você nem precisa de um microfone para contar. Vá contando nas células. E claro, peça para contar aqui, porque vai contar. Nós temos dado oportunidade. As pessoas chegam e dizem, pastor, eu quero testemunhar hoje. Pois testemunhe. A igreja também é para isso, é para você testemunhar, porque isso ativa a fé das outras pessoas. Quantas pessoas pode estar só esperando um testemunho seu? Eu me lembro de uma pessoa que é dessa igreja, e ela deu o testemunho uma vez com muita vergonha. Ela estava com muitos agiotas, presa a muitos agiotas, e eu lembro que quando ela fez o encontro, os irmãos devem lembrar também, uma das primeiras coisas que ela fez foi usar o microfone e contar toda a história que para ela era vergonhosa. Mas, querido, depois que aquela moça contou aquela história, nós tivemos aqui umas 7 pessoas que nos procurou para dizer,
pastora, estou na mesma situação e eu quero ser livre. E junto com essas pessoas nós oramos e hoje elas estão livres para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Então o testemunho faz diferença. Lá em João 12, no versículo 9, diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas para ver Lázaro, a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Você já pensou? Ficaram sabendo, Jesus estava lá naquela casa, estava tendo comida, estava tendo muita conversa, mas alguém começou a dizer, vamos para lá. Jesus está lá. Ele disse, eu vou porque eu quero ver Lázaro. Lázaro ressuscitou dos mortos. Você já pensou? A Bíblia diz que eles foram não só por causa de Jesus, mas porque Lázaro estava lá. E como é bom a gente olhar para alguém que está contando um testemunho que a gente gostaria de viver. A gente olha e diz, se essa pessoa viveu, eu também vou viver. Então, no nome de Jesus, seja a boca de Deus na vida das pessoas. O que Deus tem feito na sua casa que você não tem contado? O que Deus tem feito lá no teu trabalho que você não tem contado? Talvez você ache que é pequeno, mas deixa eu lhe dizer, é pequeno para você. Tem gente que quando ouvir esse testemunho seu, vai achar a coisa mais grandiosa dessa terra. Vai tirar aquela pessoa do lugar onde ela está. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, há muitos anos, Deus disse assim, vai embora dessa cidade. Eu vou levantar uma família para cuidar de você. Ô irmãos, eu nunca tinha saído daquela cidade para lugar nenhum. Eu nunca tinha saído. Mas eu tive coragem. Botei essa palavra no meu coração. Consegui uma mala emprestada, que nem isso eu tinha. E eu decidi e descobri como era que a gente fazia para pegar um ônibus, para mudar daquela cidade que eu estava vindo agora para Imperatriz. Isso foi em 97, faz muito tempo. Queridos, e eu vim com essa palavra, eu não tinha nenhuma outra. Pastor, e quando a senhora chegou em Imperatriz, a senhora achou logo a família? Não achei não, mas Deus é Deus que trabalha. E a gente não pode perder a oportunidade, quando Deus está trabalhando em cima de uma palavra que você recebeu. Cheguei em Imperatriz, fiquei sem rumo, passei 3 dias orando num quartinho de rodoviária, perguntando para Deus para onde eu ia me dirigir, porque eu não sabia para onde eu ia. Mas eu lembrava que lá tinha uma missionária naquela cidade. E aquela missionária, eu tinha visto ela uma vez na minha cidade, eu digo, eu vou atrás dela. E eu fui atrás daquela missionária para pedir para mim ficar na casa dela, para ela me ajudar por uns 6 meses, enquanto eu resolvia a minha vida. E acreditem, eu achei aquela missionária numa cidade tão grande. Naquela mesma semana eu encontrei. E eu disse, eu posso ficar na sua casa? Ela disse, pode. Eu digo, é só por 6 meses. É só o teu a resolver algumas coisas. E eu estou contando isso bem resumido. Naqueles meses que eu fiquei na casa dela, logo mais ou menos no 3º mês, uma amiga dela precisava viajar e tinha um trabalho e precisava de alguém substituindo. Qual era a proposta? Você substitui e eu divido o valor com você. Era para ser o contrário, né? Não, você fica, recebe o valor enquanto eu chego. Não. E talvez se tivesse um pouquinho de orgulho no meu coração ou não tivesse andando em cima da palavra, eu ia dizer, não vou entrar nessa porta não. Isso não é de Deus não. Eu que tinha que receber esse valor todo. Que conversa. Mas, queridos, eu fui. E foi lá, nesse lugar, durante os 30 dias que eu fiquei substituindo essa mulher, que eu conheci a mulher que iria me adotar como filha. E mais do que isso, eu conheci o pastor presidente das Assembleias de Deus, que é o pastor Raul Cavalcante, que foi o meu pastor, que eu amo demais até hoje, porque eu tenho grande admiração, porque ele só chegou para mim, perguntou para ela, quem é essa moça? De onde ela veio? Ela explicou, ele chegou em mim e disse, eu quero você na minha igreja. Eu quero que você congregue comigo. E foi uma linda história. Foi lá que eu comecei a fazer os primeiros trabalhos missionários como promotora de missões em Imperatriz. E pastor, e a família? Morei 3 anos com aquela família. Uma família que tinha 4 filhos, 3, 4, acho que era 4 filhos, mas eu era a 5ª. Porque até o perfume, quando eles iam comprar para os filhos, eles compravam primeiro para mim. Eu nunca vi algo tão extraordinário da parte de Deus. Eles reuniam os filhos, meu esposo conhece essa família. E dizia assim, olha, esse mês nós não podemos comprar isso e aquilo para você, mas nós queremos comprar para a Cleide. E os meninos diziam, pode comprar, mãe, pode comprar.
Então era roupa, era perfume, era tudo que você imaginar. Uma família que foi mais do que pai, mãe e irmãos para mim. Mas eu tinha o quê? Uma palavra. Então, em nome de Jesus, se você tem uma palavra, faça dessa palavra o seu chão. Ande por cima dessa palavra. E deixe o resto acontecer. Mas não perca a oportunidade. Tem oportunidades que ela vem disfarçada, viu, gente? Lembra da frase que eu deixei na apostila do CCC2? Deus manda presente em embalagem que não gostamos. Tem oportunidades que elas estão escondidas em problemas, viu, crentes? Tem oportunidades que elas vêm escondidas dentro de problemas. Você olha e diz, estou fora, quero isso para minha vida, não. E o Senhor lá do céu está olhando e dizendo, mas é isso que eu tenho para ti, crente, enfrenta. Não, quero não. Tem um monte de crente perdendo presente de Deus por causa disso. E isso me faz me lembrar de Davi, evidentemente, né? Quando chega lá naquele arraial dos filisteus, que está todo mundo com medo, inclusive o rei, ele olha para o gigante, não tem nada a ver com ele. Ele só veio deixar comida, podia voltar e ir embora. Mas ele diz, o que vai ganhar? Quem matar esse cara aí? Ou seja, eu tô disposto. Ele viu uma oportunidade. E foi por causa daquela oportunidade, que era um problema, que nem era dele, mas ele decidiu enfrentar. E ele se tornou conhecido na nação. E por causa disso veio a ser rei depois. E muitas histórias que vocês conhecem sobre esse homem. Quando se fala em Davi, o que vem na nossa mente? Golias, não é assim? Você vai ser conhecido pelos gigantes que você vencer. Aleluia. E atrás de cada gigante que você vencer tem um presente de Deus escondido. Então, no nome de Jesus, caminhe sobre aquilo que Deus já falou para você. Eu lembro que quando eu vou congregar nessa igreja do pastor Raul, lá em Imperatriz, uma moça profeta começa a orar. Nós tínhamos uma equipe de missões e fazíamos muitas coisas naquela época e tínhamos um dia de oração com essa equipe de missões. E aquela moça, ela sempre tinha uma visão. Lembrei de Maeli. E aquela moça, um dia teve uma visão e disse, Cleide, eu estou vendo você andando de avião. Ela disse a cor do avião, foi a cor do primeiro avião que eu peguei. Nunca vou esquecer. E ela foi dizendo as coisas. Essa moça me via de avião, me via de carro, me via para lá, me via para cá. E eu não tinha nada, gente. Eu não tinha nenhuma bicicleta para andar. Eu digo, isso não vai acontecer, não. Mas o meu espírito é bem parecido com o espírito de Caleb. Eu digo, não tem como acontecer, não. Jesus, mas se tu tá dizendo, vai acontecer. Irmãos, e quantas viagens de avião eu já fiz? Tenho medo até hoje de voar. Mas já voei muitos. E eu quero declarar que você também vai voar muito pelas nações da terra, no nome poderoso de Jesus. Porque quem aprende a se mover por fé, vive o sobrenatural de Deus. Eu não sei o que é que você precisa de extraordinário de Deus. Mas, irmãos, eu quero lhe acordar hoje. No nome de Jesus, deseje viver o extraordinário de Deus. Tenha sede disso, tenha vontade. Senhor, eu quero viver uma surpresa. Eu tenho orado desse jeito. Eu acordo de manhã e eu já digo, Senhor, hoje eu quero viver uma surpresa. Esses dias eu vivi uma surpresa. Por exemplo, eu ganhei umas uvas desse tamanho, parece uma laranja. Foi uma surpresa de Deus. Eu não estava esperando chegar uva lá em casa. Quem gostaria de ganhar umas uvas grandona, docinha? Quem gostaria? Vamos lá, crente, de verdade. Você gostaria sim? Pois ora, crente. Diga para quem está perto de você. Ora, crente. Confie no seu pai. Confie no seu pai. Hoje eu ganhei uma cesta de Dia das Mães. Gente, nunca ganhei uma cesta de Dia das Mães na vida. Nunca. E eu não vou dizer a minha idade para você não assustar. Mas nunca ganhei. E hoje pela manhã chegou. E sabe a que eu atribuí? Você acha que eu atribuí a pessoa que teve a ideia? Claro que não. Ela foi só a pessoa que Jesus usou. Eu atribuí como resultado de oração que eu tenho tido. Senhor, eu quero viver tuas surpresas. Senhor, me surpreende. Senhor, me surpreende com a coisa boa. Não me surpreende com luta, não. Eu já estou tendo muito. É um detalhe, viu, gente? Eu já disse que a gente tem que saber orar. De vez em quando eu vou, Senhor, me surpreende. Eu digo, Senhor, eu já fui pega de surpresa com muita coisa ruim na vida. Eu estou pedindo uma surpresa boa. Porque às vezes Deus me surpreende com coisa ruim também. Pastor, e é de Deus? É. Por quê? Porque às vezes Ele quer testar o nosso coração. Ele quer alinhar a nossa fé. Eu lembro de uma situação do meu esposo, uma profeta já agora em 2010, 2011, orando e dizendo
Meu filho, eu vejo o teu nome sendo soprado nessa cidade. Eu vejo o teu nome sendo soprado em muitas regiões. O que é que a gente pensou? Vai ficar famoso. Eita, menino. Correndo como fogo. Eu vejo o teu nome correndo como fogo. Eu pensei que meu marido vai ficar famoso na terra. Irmão, não demorou mais ou menos um ano. Meu esposo caiu de cama com a dengue hemorrágica, foi para UTI, o médico disse que acabou, não tem mais jeito. E o nome desse homem foi soprado, Piauí, Maranhão, onde tinha igreja Nova Aliança. O nome do meu marido foi soprado, todo mundo orou. E tiveram uma corrente de oração que o pastor Nonato lançou, que era todo mundo, a cada hora, outra pessoa pegava, era 24 horas de oração. Resultado, meu lindão está aqui, vivo. Agora, aquela surpresa, aquele nome voando como fogo. Eu achava que era uma coisa diferente. Mas, queridos, aprenda a orar. Tem coisa que Deus não precisa trazer. Meu esposo sabe que ele não precisava ter vivido aquilo. Qualquer dia ele conta um dos motivos que ele foi parar. Mas não foi por acaso. Deus não tinha esse trilho para ele. Mas, às vezes, quando a gente não quer escutar o que Deus está dizendo, que é tão óbvio, aí ele prepara uma situação para ver se a gente cresce na fé. Olhe para o seu irmão e diga, não espere Deus criar uma caminha para você, não. Haja, resolva, vá em frente, não espere, porque Deus tem as maneiras de nos alinhar com Ele. Amém? E eu poderia contar tantas histórias para vocês aqui, mas eu quero pedir algo. Decida se mover através da fé que age, da fé que declara, da fé que testemunha, porque fazendo isso a sua fé vai crescer. Quanto mais você fala daquilo que Deus faz, mais a sua fé aumenta. Quanto mais você se move em fé, mais você tem milagres. Às vezes eu acordo à noite. Quem aqui acorda à noite e o sono vai embora? Quem? Agora eu vou fazer a segunda pergunta, não levante a mão para não lhe envergonhar. Quantos dos que levantaram a mão, só escute, não levante, ora quando o sono não vem? Eu sei que boa parte de vocês oram, mas alguns não oram. Acontece comigo. Às vezes eu não me levanto para orar. Aí quando é de manhã, eu vou pedir perdão a Deus. Digo, Deus, eu sei que foi tu que me acordou. Deixa eu lhe dizer, o seu espírito, ele percebe o mundo espiritual. Não ache que é insônia e nem vá tomar um remedinho para dormir. Se você se acordar na madrugada, do nada, e o sono foi embora. Não vá tomar remédio. Escute, crente, tem crente aqui que toma remédio. Ai, tô com insônia, vou tomar um remédio. Aí perde a bênção de Deus. O teu espírito, ele vive no mundo do espírito. Ele sente o mundo espiritual. E às vezes tem algo que o diabo está tramando no meio da noite, da madrugada, contra você ou a sua família. O espírito te acorda, porque ele quer te livrar daquilo. O teu espírito, ele percebe o mundo espiritual. Você é um ser espiritual. Então, em nome de Jesus, não vá tomar remédio para dormir, não. Vá orar primeiro. Faça igual a gente faz nos encontros com Deus. Como é que a gente faz? Se você tiver com dor, primeiro a gente ora, depois dá o remédio. Não é assim? Faça isso na sua casa também, no nome de Jesus. Vamos analisar algo aqui nesse texto. Mateus 14, o mesmo texto. Versículo 29 e 30 diz assim. Venha. Foi quando Jesus disse, venha, Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, o que foi que ele fez? Tirou os olhos de Jesus, mas eu sei que foi só uma olhadinha. Eu tenho certeza. Eu acho que ele ficou tão emocionado. Ele, meu Deus, eu estou pisando na água mesmo, olhando aqui para Jesus. De repente, ele disse, deixa eu ver se eu estou pisando mesmo nessa água. Uma olhadinha. A Bíblia diz que ele começou a afundar. E ele gritou, Senhor, me salva. Foi só uma olhadinha para começar a naufragar. E é interessante que quando Pedro começa a gritar, Senhor, me salva, a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Estendeu a mão. Quem estende a mão está longe ou está perto? Jesus está pertinho de você. Não importa se o barco está trovejando, se está entrando água, não importa em que situação está, ele está pertinho de você. Quando Pedro começa a naufragar, ele diz, Senhor, me salva. E o Senhor estava ali. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não permita tirar os seus olhos daquele que cuida de você. Não importa a situação. Pastora, mas está aqui, olha o resultado. Esquece o resultado, olha para a palavra. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável, mas eu estou dizendo para você ser filho de Deus e viver a fé que tem dentro de você. Jesus questionou a fé de Pedro.
E algumas vezes ele deve estar questionando a minha e a sua. Nesse mesmo texto, no versículo 31, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que uma fé pode ser questionada? Vamos olhar comigo alguns outros textos das Escrituras. Em Mateus 6,30 diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Mateus 8,26, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Mateus 16,8, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre se tem pão ou não? E a minha pergunta para mim e para você: por que Jesus confrontou uma fé pequena? Por que Jesus confrontou essa fé pequena na vida de Pedro? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Um dia, os discípulos estavam no pé de um monte. Jesus estava lá em cima orando. E aí chega um pai com um menino endemoniado, desesperado, sem saber o que fazer. E os discípulos passaram a noite lutando. Sai demônio, sai demônio, sai demônio. E nada do demônio sair. Aí Jesus desce de lá. E o pai do menino diz: ó Jesus, teus discípulos ficaram aqui a noite toda, tentando fazer o demônio sair, e eles não saíram. E a Bíblia diz, no verso 19 do capítulo 17 de Mateus, ele respondeu. Os discípulos chamaram Jesus e perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio, Jesus? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: sai daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Pastora, mas como é que Jesus está questionando uma fé pequena, e agora ele vem dizer que uma fé pequena pode tirar um monte de um lugar para o outro? Vamos pensar o seguinte: o que Jesus está afirmando aqui é que uma fé pequena limita o acesso aos milagres de Deus, mas ele não está falando de tamanho de fé. E eu vou lhe mostrar já já. Essa versão é a versão NVI. A versão NVI, ela é tão simples e luta tanto para você entender que às vezes ela quase perde o significado do texto na luta de uma linguagem fácil de você compreender. Se você for ler esse mesmo texto na versão ACF, olha como é que diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, muda tudo. Aqui não é um tamanho. Jesus não estava falando do tamanho da fé. Jesus estava falando como um grão. Como é um grão de mostarda? Eu pesquisei na internet. Ela é uma semente pequenininha, mas ela fica uma árvore gigantesca. E sabe o que Jesus estava dizendo ali para eles? Vocês precisam acrescentar mais fé na fé de vocês. A fé de vocês precisa ser como uma sementinha de mostarda, que ela é uma semente, mas ela é plantada, ela cresce e ela vira algo gigante. E assim precisa ser a fé de vocês. Porque Jesus não só questionou fé pequena, mas ele também elogiou fé grande. E eu quero que você cresça na fé essa noite junto comigo. Mateus 15:28, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquela mesmo instante, a filha dela foi curada. Em Mateus 8:10, ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, eu não encontrei em Israel ninguém com uma fé desse tamanho. Então, Jesus não só questiona uma fé pequena, mas ele também elogia uma fé grande, porque é esse tipo de fé que ele quer de mim e de você. A nossa fé, ela pode crescer, e quanto maior for a nossa expressão de fé, maior será os milagres que nós vamos viver. Eu estou fazendo academia agora, irmãos, e não é porque eu quero, não é porque eu posso, não é por nenhum motivo que você possa imaginar. É porque uma médica me fez uma biopedância, né, para medir a idade da gente, que a gente não vê, e os músculos e tudo, e ela disse: você quase não tem músculo, já perdeu tudo, só tem gordura, tá a ponto de ter um AVC, algo no coração, de meu Deus, o que é isso? Eu sou tão saudável. Mas quando ela me mostrou de fato como eu estava, ela disse: tem uma saída, musculação. Eu digo: esses músculos eu posso recuperar? Pode. Eu digo: pois eu vou recuperar.
E eu tô lá na luta. Pra quê? Pra ter músculo. Porque eu tenho uma amiga lá no Maranhão, que ela tá andando aqui na rua e cai. Cai do nada. Por que ela cai? Aí o médico disse pra ela que ela não tem músculo, ela não tem sustentação. Ela não tem doença nenhuma, mas vive caindo. Eu disse, Jesus, pois a nossa vida é frágil demais. Agora eu tô lá, irmão, atrás de músculo. Você que não faz academia, faça. Olha pro irmão que tá perto de vocês, irmão, se tu não fizer academia, faz. Faz, porque isso vai te fazer viver mais, a menos que você tenha um problema de saúde que não possa fazer. Mas se você não tem problema de saúde, faça, porque vai lhe ajudar a viver mais. Se você não usar a sua fé, ela vai atrofiar. Quem aqui já viu um braço, uma perna no gesso? Quem já viu ou já teve uma situação dessa? Quando tira, dependendo do tempo, não tem que fazer fisioterapia para poder voltar para o normal? Agora imagina como é a fezinha de alguns de nós. Imagina como é que está a fé de alguns de nós. Por quê, pastora? Porque uma fé que não é usada, ela atrofia. E como eu digo, gente, fé é algo muito espiritual. E se você não está ligado nesse mundo espiritual, você vai se preocupar com o quê? Com o corpo. Toma café, almoça, lancha, janta. Tem gente que faz até 2, 3 lanchinhos. Mas o espírito mesmo não tem um lanchinho. Diz um homem famoso, eu esqueci o nome dele agora, que nós, os cristãos, nós estamos dando ao nosso corpo, sabe, as melhores comidas e para o nosso espírito um sanduíche frio, uma vez por semana. Você sabe o que isso significa? Pouca oração, pouca leitura bíblica, pouca declaração de fé, pouca relacionamento com o Senhor. E pastora, eu tenho uma maneira de usar a fé para ela não atrofiar, tem. E eu quero dizer aqui 4, das muitas, mas as 4 principais. Primeiro, leitura e meditação da palavra. E eu não estou falando de você se desafiar. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Não, você vai ler esse ano e ano que vem de novo. Todo ano tem que ler, pelo menos uma vez. Mas não é sobre só ler. É sobre você parar e meditar. É conversar com o texto. O que esse texto está dizendo para mim? Você ouviu? Agora dizer, e o que eu preciso fazer com esse texto? Como o pastor Nonato, ele tem nos ensinado. Porque 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O que o Senhor está dizendo? É a leitura da palavra que vai nos fazer crescer. É isso que vai nos alimentar. E a palavra, lá em 1 Timóteo 4,6, ela é chamada alimento da fé. Esse cheirinho é o quê, gente? É bom ver. Tem alguma coisa aqui que, como se tivesse algo queimando. Dá uma olhadinha, tem criança lá em cima. Enfim. A palavra é chamada alimento da fé. Só os homens aí, que já conhecem aí. Jackson, Saulo, dê uma olhadinha no que pode estar acontecendo. É como se fosse um fio queimando. Alguma coisa queimando. Lixo, pode ser lixo. Desculpa aí, gente, eu estou perguntando porque hoje a gente tem que estar atento a tudo, viu? É como se fosse um fio mesmo. Não deixa esse fio queimar aqui não, eu estou aqui, hein, gente? Senhor, no nome de Jesus, me livre. Então vamos lá. 1 Timóteo 4,6 diz assim, se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé, da boa doutrina que tem seguido. É fora daqui? Graças a Deus. Senhor, obrigado. E dá livramento a quem quer que seja. No nome de Jesus. Então a nossa fé, ela precisa se apoiar onde? Na palavra de Deus. Gente, ninguém tem fé no automático. Ninguém vai no supermercado comprar um pacote de fé. Ou então vem aqui no pastor e diz, pastor, ora por mim, eu quero ter mais fé. Não, gente, a oração dele vai lhe ajudar, mas não vai ser isso que vai aumentar a sua fé. O que vai aumentar a sua fé é você ler a palavra de Deus. Segundo, você orar. Lá no livro de Marcos, capítulo 9, do verso 21 ao 24, diz assim, Jesus perguntou ao pai do menino, lembra da história que eu acabei de citar, do menino endemoniado, que o pai levou e os discípulos não puderam expulsar o demônio? O pai do menino
Encontra com Jesus e Jesus pergunta há quanto tempo ele está assim. Aí o pai responde, desde a infância. Muitas vezes tu tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, se tu podes. Aí disse Jesus, posso. Tudo é possível, aquele que crê. Quando Jesus disse isso, qual foi a resposta do pai do menino? Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O que aquele homem estava dizendo? Jesus, eu creio, mas eu não estou com essa fé tão grande quanto eu deveria estar. Me ajuda. E essa tem que ser a nossa posição. Aquele homem não tinha o que eu e você temos hoje, mas aquele homem tinha um posicionamento. Se Jesus está dizendo que é possível, então eu estou junto com ele. Gente, se Jesus falou que todas as coisas são possíveis ao que crê, eu não posso duvidar, eu não posso escolher coisas. É qualquer coisa. Diariamente eu preciso perseverar na oração. Onde existe oração, existe fé. E onde não tem oração, não tem fé. Terceira coisa, terceira disciplina, louvor e adoração. Pastora, Deus é algum tipo de Deus carente que precisa ser louvado? Não. O louvor não é por causa dele, é por causa de mim. É por causa de você. Deus não precisa da nossa adoração. Ele já tem anjos em volta do trono dele dizendo santo, 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 santo é o nome do Senhor o tempo todo. Mas nós precisamos fazer isso. A Bíblia diz no Salmo 22:3 que Deus habita no meio dos louvores. Quando você louva, quando você adora, quando você canta, você atrai a presença de Deus. Ele vem para a sua casa. Às vezes eu e você, nós gastamos mais tempo se maldizendo de uma situação que nós estamos vivendo do que adorando. Quantas vezes eu e você não pegamos o nosso precioso tempo para passar uma manhã, uma tarde, uma noite, ficar dizendo, ô Senhor, tá tão difícil, Senhor, tu viu, olha que situação, aí você vai contar para Deus como se Ele não estivesse vendo. Ao invés de você dizer, Senhor, eu vou te adorar. Eu vou cantar aqui 1000 hinos, já fiz muito isso. Vou cantar 500 hinos, 40 hinos, 20 hinos. Senhor, eu vou cantar aqui um monte de corinho. Eu vou te adorar. Enquanto eu estiver cantando aqui, o Senhor vai destruir os inimigos que estão trabalhando contra mim. O louvor faz Deus agir na minha vida e na sua. Pastora, mas eu não sei cantar, então louve de outra maneira. Como é que eu louvo sem cantar? É quando eu digo, Deus, tu é bom. Eu olho para essa cidade todo dia e digo, Deus, tu é bom, tu me botou na melhor cidade do Pernambuco. Agora eu estou dizendo do Brasil. A melhor cidade do Brasil é Garanhuns. Diga para quem está perto de você, eu sou chique. Eu moro na melhor cidade do Brasil. Quem é que tem um friozinho desse nesse tempo? Olha para o Maranhão para você ver. Vá nesse tempo, passar um dia lá no Maranhão. Você vai vir de lá, quem já conhece o Maranhão sabe disso. Quem já teve o privilégio de ir lá, é uma terra boa. Mas quando eu cheguei lá, eu digo, gente, o inferno deve ser bem aqui de baixo. Não tem condição, não. Eu tinha medo. Eu vivia dizendo isso, porque o negócio lá, a gente se acostuma, né? Mas o negócio lá é quente. Quando eu fui agora no início do ano, eu ficava só passando mal. E a minha cunhada, o que é? Eu digo, olha, pingando aqui. Ela disse, meu Deus, tu já tá desse jeito. Eu digo, minha querida, eu moro na Suíça. Que é o quê, né? Um ano na Suíça, chego num fogo desse, eu tenho que sentir. Amado, você é privilegiado. Talvez você tenha reclamado dessa cidade essa semana. Peça perdão a Deus. Você que reclamou de Garanhuns, que reclamou das coisas de Garanhuns. Meu Deus, tem muita coisa que eu não gosto aqui. Mas eu luto todo dia para não reclamar. As carnes de boi daqui não chegam nem perto dos bois do meu Maranhão. Mas, queridos, o que é uma carne de boi? Perto de uma cidade linda dessa. Eu lá vou ficar preocupada com carne de boi. Eu vou olhar para aquilo que Deus me deu. Eu preciso tirar os olhos daquilo que eu não tenho e olhar para o que eu tenho e dizer, Jesus, tu é bom. Aleluia. Anima esse crente que está perto de você. Diga, se anima, crente. Deus tem coisas grandes para lhe entregar. Meu Deus, tem coisa extraordinária para acontecer. Em Romanos 4, no versículo 18 a 21, diz assim, presta atenção, um velho de quase 100 anos, não tinha mais como ele fazer menino não, gente. A mulher, já não tinha o costume das mulheres, estava com quase 100 também. Não tinha como eles fazerem menino naquela época da vida, não. Eu que, bem mais nova que isso, lutando com meu bebê há 20 anos, aí não tive nenhum. Então não tinha. Mas como eu digo, homem não sabe fazer filho, não. Homem sabe fazer sexo. Quem faz filho é Deus.
Porque tem um monte de gente tentando e não consegue fazer. Quem faz filho é Deus. Dê graças a Deus pelos seus. Filhos são herança do Senhor. Se você tem, é porque Deus lhe ama e confiou uma herança preciosa para você. E olha qual era a atitude de Abraão. Não era essa. Talvez algumas aqui que não casaram ainda possam estar dizendo, meu Deus, tô velha, não vou casar não. Meu Deus, eu tô encalhada. Tá não, irmão. Encalhada tá é quem casou errado. Porque tá encalhado mesmo, não tem como se livrar mais, já tá lá. Mas você tá encalhado não. Nem encalhada. Comece a orar, faça como Abraão. Olha o que Abraão dizia diante disso. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois ele já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já não tinha mais vitalidade. Ou seja, ele olhou para ele e disse, não faço mais nada, estou fazendo mais outras coisas quanto mais menino. Olhou para Sara e disse, ela que não tem condição mesmo. Mas a Bíblia diz que contra a esperança ele creu. E versículo 20 diz, mesmo assim não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como é que ele reagiu? Dando glória a Deus. Se tem um negócio que não está certo na tua casa, dê glória a Deus. Pastor, eu vou dar glória a Deus pelo que está errado. Não, você vai dar glória a Deus para Deus vir consertar. Porque Deus ama ser adorado e ser glorificado por mim e por você. Aleluia! O carro está dando problema, entre dentro desse carro hoje, dê glória a Deus. Está querendo vender e não vende igual o meu, vou entrar dentro do meu hoje, vou dizer, Senhor, glória a Deus. Se o Senhor não está deixando, o Senhor tem um propósito nessas coisas. E eu preciso confiar no Deus que cuida de mim. Pastor, eu tenho um marido lá em casa que está dando trabalho. Eu não sei mais o que eu faço com ele, não. Não precisa a senhora fazer nada. Simplesmente chegue dentro da sua casa. Pegue as cuecas desse homem e comece a orar nelas. Pega o sapato desse homem e comece a orar nele. Pega a camisa, pega a calça, pega o cinto, pega o óleo ungido para o pastor. E comece a orar em cada peça de roupa desse homem. E se for o caso dessa mulher, eu quero lhe dizer, Deus vai salvar, porque é um justo, é um profeta, é uma profeta que está orando e determinando. Eu tenho amigos lá no Maranhão. A mulher olhou para a vida do homem, ele era maçom, ele não queria saber de Deus. E ela disse, eu tenho que achar uma maneira. Ela usou um tipo de fé que eu não falei dela aqui, que é a fé criativa. Aquela mulher pegou a calça daquele homem e começou a subir para o monte. Toda semana ela ia orar no monte. Qualquer pessoa que olhasse ia dizer, essa mulher é doida. E onde é que tem na Bíblia que levar a calça para monte faz uma pessoa se converter? Irmãos, se Jesus fosse contar as coisas que aconteceram, os livros do mundo todinho não ia caber. O apóstolo João fala isso. Então tenha fé criativa. Sabe qual foi o resultado? Um dia aquele homem entrou na igreja, aceitou Jesus e hoje ele é pastor. Mas não queria nem saber de Deus. Mas as calças dele começaram a ir para a igreja antes dele. Seja inteligente, use a fé criativa. Tem alguém que você quer salvar? Comece a trazer. Eu lembro de um jovem, tarde de milagre, noite de milagre, pastora Fátima coordena isso no Maranhão. E uma mãe começou a levar o sapato. E todas as vezes ela botava o sapato lá e dizia, Senhor, o meu filho, o Senhor vai salvar, o Senhor vai restaurar. Eu quero meu filho aqui. Não está pastor ainda não, mas está crente que está mais crente do que nós todos juntos. Irmãos, nós precisamos ser ousados na fé. Nós precisamos crer que Deus é capaz de fazer aquilo que ninguém faz. E essa é a terceira disciplina espiritual. A primeira foi ler palavra, a segunda foi orar. E a terceira é o que? Adorar. A gente não adora só cantando, não. A gente adora declarando, falando palavras. É o que eu mais faço na minha casa. E a quarta disciplina espiritual é o jejum. E eu nem vou perguntar, irmão, mas o jejum ele precisa ser uma prática de pelo menos uma vez por semana nossa. O jejum ele não vai servir para Deus chegar mais perto de você, mas vai servir para mortificar a sua carne e você ficar mais pertinho de Deus. E tem batalhas que você não vence apenas orando e declarando. Vai lhe ajudar? Vai. Mas Deus vai lhe pedir um jejum. Lembra do jejum de Daniel?
A Bíblia diz que Daniel começou a orar e a jejuar. No dia que Daniel se prostrou, o céu liberou. Mas o que aconteceu? Essa história está lá no livro de Daniel. Não vou lhe contar, mas você pode ler. A Bíblia diz que nas regiões celestiais travou uma batalha. E ele continuou lá. Quando o anjo veio dar resposta a ele, ele disse para ele: olha, Daniel, tu é muito amado. No dia que tu começou, Deus já liberou. Mas teve uma guerra nos ares que estavam impedindo. Teve que vir o Miguel, o guerreiro, para destronar. E veio por quê? Porque você jejuou, porque você orou, porque você continuou na batalha. Irmão, então jejum. Se você já está orando, já está adorando, já está declarando, irmão, começa um jejum, porque tu vai ver a mão de Deus trabalhando. Aleluia! A fé, ela não é natural, ela não é da carne, ela é do Espírito. Romanos 10:10 diz assim: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que essa palavra está dizendo? A fé espiritual. Eu preciso gerar. E como é que eu gero? Me relacionando com Deus. O caminho da fé exige relacionamento com Deus. E relacionamento é construído. Eu só vou ter intimidade com você se eu começar a tomar café. Viu, Tamires? Vou lá na casa da Tamires, tomo um café. Tamires vai lá na minha casa, toma um café. É assim ou não é? Eu só construo relacionamento se eu compartilho algo com a pessoa. Eu tomo um café, eu almoço, eu vou na casa, ela vai na minha. Daqui a pouco é por isso que os casamentos acontecem, gente. É porque vão se conhecendo. Às vezes é só amigo. Meu marido era só isso pra mim. Aí depois, peraí, menina, acho que esse amigo dá certo. Coisa melhor que ter é casar com um amigo, viu? Mas é um brancão maravilhoso. Meu lindão. E faz já dias que eu acho que eu não falei isso pro meu bem, né, amor? Essa semana eu não falei. Gente, isso é sagrado lá em casa. Eu te amo, meu lindão. Você é o meu lindão. E ele acredita. Isso me ajuda. Mulheres, diga pro seu marido que ele é lindo. Você é lindo. Você é lindo. Eu amo você. Não esqueça, não. Quem vai ganhar é você. Eu quero dizer para você que está dizendo para o seu marido que ele é lindo, o seu dia amanhã vai ser extraordinário. Eita, Jesus. Pastor, é só eu que tenho que dizer? Não, marido. Diga também para sua esposa. Aliás, o livro de Provérbios diz que o homem que acha uma mulher acha uma coisa... Acha o quê? Uma coisa boa. Mulher, olhe para o seu marido e diga: eu sou a coisa boa que Deus me deu. Eu falei para ele agora, eu já falei hoje. Eita glória! Gente, a Bíblia diz que a mulher é uma coisa boa. Em outra versão diz: é uma coisa excelente do Senhor que o homem achou. Olha só. Louvado seja Deus por isso. Você, mulher, que tem um marido, ele pode até não ser tão bom quanto você gostaria. Ore por ele. E você é a coisa boa que Deus deu para ele. E, obviamente, eu quero crer que serve para o homem também, para a mulher também, né? Esse marido é a coisa boa que Deus lhe deu. E para quem não tem marido e nem esposa, eu quero declarar que a boa coisa do Senhor vai chegar. Pastor Randes recebeu uma palavra que vai fazer muitos casamentos nessa igreja. Cadê os solteiros que vão casar aqui? Cadê? Olha, Karine, Jackson, Maeli, Eric, Letícia, Vivi, Arthur... Não, Jackson não calhou não, só se ele tivesse casado. Aí calhado não. Aleluia! Gente, e eu quero caminhar para encerrar, citando 2 textos para vocês. Lucas 2, do 25 ao 30, e Lucas 2, do 36 ao 38. Não vou ler, eu só vou citar. Esse texto vai falar de 2 pessoas. Vai falar de Simeão, que orava todos os dias no templo e dizia que o sonho dele era segurar o Salvador. Que se ele visse a Jesus, ele poderia morrer feliz. E ele estava todo dia lá orando. E ele tinha essa palavra. Ele tinha recebido a palavra que ele não morreria sem ver o Salvador. Só que junto com ele tinha uma mulher viúva. Não era parente não, era uma profetisa chamada Ana. Ficou viúva muito cedo. Ela casou 7 anos depois do casamento, ficou viúva. E ela agora já estava com 87 anos, se eu não estou enganado, o texto diz. E ela estava lá, todo dia. Sabe o que aconteceu? Jesus nasce.
vai ser apresentado lá nesse templo. Quem está lá? Simeão. Quando ele viu a Jesus, ele disse: agora o teu servo pode morrer em paz, porque a tua palavra se cumpriu em mim. Só que aquela que não tinha uma palavra, mas que tinha uma rotina com Deus, teve o mesmo privilégio. Ana, a viúva, também estava lá e também viu o Salvador. Quando você tem rotina com Deus, você ganha coisas que você nem está orando, nem está pedindo. Relacionamento com Deus vai gerar coisas na sua vida que você nunca orou para ter, mas Deus vai lhe dar. E os discípulos que ficaram lá no barco, enquanto via Pedro saindo, andando sobre as águas, olha o que o texto diz. 14, Mateus 14, o primeiro texto que a gente leu lá no início, versículo 33. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo... Aqui está dizendo verdadeiramente tu és o Filho de Deus, mas eu vou parafrasear isso aqui. Meu Deus, pois era verdade. Meu Deus, ele andou mesmo sobre as águas. Não é assim que a gente se surpreende quando uma coisa acontece? A minha pergunta é, qual é o tipo de fé que você carrega? É essa fé que fica assistindo os outros vivendo coisas extraordinárias? É essa fé que você fica escutando todo dia alguém dizendo, eu ganhei isso, eu pedi, Deus fez isso. E você fica só olhando, Deus nunca faz nada na minha vida. Não, mãe, não pode ser igual aquele aleijado que ficava lá na beira do tanque de Betsaida, quando Jesus chegou e disse, tu quer o quê? Tu quer ser curado? Ele disse, ninguém me coloca lá, todo mundo passa na minha frente, tem gente que vive essa vida. Jesus lá queria saber o que era que aquele homem estava acontecendo com ele ali, ele queria era curá-lo. Então, em nome de Jesus, eu e você precisamos de olhar para o outro que está só recebendo. Parece aquela história, meu Deus, na casa de todo mundo acontece, na minha não. Nós vamos começar a dizer, Senhor, eu quero ser ousado como Pedro. Eu quero viver esses milagres. Decida hoje. Eu vou viver uma fé que age, eu vou viver uma fé que declara, eu vou viver uma fé que testemunha. Confie na palavra de Deus. Se você tem uma promessa, caminhe sobre ela. Se você não tem, declare. Leia a Bíblia, ore, jejue, faça o que for preciso. Mas, querido, tem uma coisa que eu gosto sempre de dizer. Procure estar perto de pessoas que sopram vida na sua fé. Não tem amizade nenhuma que valha isso. Quantas vezes eu e você desperdiçamos tempo do nosso dia com pessoas que só maldizem, que só reclamam, que só amaldiçoam. Em nome de Jesus, chegue perto dessas pessoas para orar por elas e cair fora. Mas não faça morada lá, não tome um cafezinho, não vá comer. Não, a Bíblia diz que com pessoas maledicentes a gente não pode nem sentar para comer. Está na Bíblia, irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso. Então pare de estar com pessoas que você passa 5 minutos com ela, a fé que você tem, que já é pequena, se acaba. Não procure pessoas, faça como Pedro. Estava todo mundo dentro daquele barco com medo. Sabe o que Pedro disse? Estou fora daqui, ó, vocês são meus colegas, são meus amigos, mas se vocês não crêem, creio eu. Essa é a vida que eu decidi viver. Quando ninguém quer crer, eu creio sozinha. Mas eu saio de perto de quem não crê. E pratique a gratidão. Diariamente. Pastora, como é que eu vou ser grata se tudo que eu quero me falta? Olhe para o que Deus já fez. Você está vivo. Você passou por uma pandemia, sobreviveu, você está vivo, você está aqui. A sua família está de pé. E todo mundo tem problema familiar, viu, gente? Todo mundo. Ninguém é isento de um problema na família. Todo mundo tem. Até Jesus tinha. Lembra que eu falei? A família dele chamava ele de endemoniado. Na pregação anterior eu falei isso. Então, assim, se até na família de Jesus tinha problema, imagine na minha e na sua. Mas esses problemas não vão nos fazer parar de adorar a Deus. Vamos ser gratos a Ele. Vamos declarar os feitos do Senhor. Quando Jesus olhou para aquela mulher hemorrágica e disse, alguém me tocou, quem foi? Ele sabia que era ela. E aquela mulher, mesmo com medo, ela decidiu dizer, fui eu, Senhor. Fui eu que te toquei. Mas não importa a situação. Decida tocar em Jesus de uma maneira diferente. Eu quero orar por você. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero orar por algo que você está precisando hoje. Que não aconteceu, mas que precisa acontecer. Eu quero crer junto com você. Eu estou sendo desafiada nesse lugar todo dia. Talvez eu nunca tenha sido desafiada em Garanhuns como eu estou sendo. Diante dessa construção. Quem mora aqui sabe que o inverno chegou. Ninguém venha me dizer que isso não é inverno, porque eu não vou acreditar. Porque está chovendo todo dia.
Então não existe um verão que chove todo dia. Frieza, garoa, ok, mas chuva? Não. Mas você orou e nós vamos orar de novo. Essa semana a chuva vai parar, porque essa igreja precisa ser consertada. Amém? Quem é que tem fé para declarar isso junto comigo?